Boa noite, graça e paz a todos. Quem for entrando aí. Vamos lá para mais uma aula aí do nosso hashtag SouFonte. A última aula aí do nosso hashtag SouFonte. Eu tenho um desafio muito grande aqui, que é dar um conteúdo bem grande em 1 hora de aula. Então peço a ajuda de vocês desde já. Quem for entrando aí, já aproveita esses minutos iniciais aí para compartilhar esse conteúdo. E me dá um feedback aí, fala pra mim como é que tá o áudio, se tá dando pra ouvir bem, vídeo também. Já percebo que tem alguns irmãos aqui, Jussara, Rosana, Sara, Cristina, Lidiane, Keila, Olga. Sejam todos bem-vindos. A graça e a paz de Deus, né, estejam com todos, onde quer que vocês estejam assistindo, ok? Hoje eu não vou me demorar muito aqui nessa parte inicial, porque como eu falei, a gente está com o tempo apertado. Eu tenho bastante coisa para dar, para passar hoje, e eu espero conseguir passar todo esse conteúdo, né? Então por isso eu vou dar uma adiantada aqui. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos que estão entrando. Ana Isabel, minha avó Célia, benção, Iracema, Graças Paz, Anderson. Então é isso. Pessoal, então sem muitas delongas, vamos orar agradecendo a Deus por mais esse momento que a gente tem para estudar a palavra de Deus. Hoje é a última aula do nosso hashtag SouFonte. Tivemos aí mais de 20 aulas falando sobre a visão teológica da nossa igreja. Se você não assistiu, você pode acompanhar, assistir os vídeos, né? As gravações estão todas aqui na nossa página do Facebook. E em breve você vai encontrar também todas elas no nosso canal no YouTube. Mas vamos lá, vamos orar para a gente já começar então a nossa aula. Senhor Deus amado Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de poder, Senhor Deus, né, junto com meus irmãos, mesmo que de forma virtual, né, em comunhão, né, poder buscar mais de Ti, aprender mais acerca da Tua Palavra. Te agradecemos por essa série de aulas que nós tivemos, né, chamada hashtag SouFonte, que reflete aí o pensamento teológico da nossa igreja, Pai. Te agradecemos, né, pela condição do Teu Espírito Santo, né, e obrigado pela oportunidade de poder aprender mais de Ti, te conhecer mais sobre o Senhor. Esteja conosco mais uma vez nos conduzindo, Deus, em nome de Jesus nessa aula, e que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá, queridos. Logo de antemão eu quero avisar que eu não vou conseguir ler o comentário de todos. Eu já falei que nosso conteúdo hoje é bem extenso. Então eu vou pedir perdão aos irmãos, né? Quem eu não cumprimentei, já fica aqui o comentário aqui para todos. Né? Eu estou vendo aqui que a Lara entrou, a Flávia, Graça e Paz lá, Cássia. Né? Então, boa noite a todos. Eu não vou conseguir parar a ler o comentário de todo mundo, né? Eu estou acompanhando aqui pelo celular. Na verdade, o meu monitor está com... O computador está com resumo, né? Eu não vou conseguir ler todos, senão eu sou dislexo, perco o foco e eu não vou conseguir dar o conteúdo todo. Eu tenho 1 hora para dar, já 8h04 agora. Então eu vou pedir a compreensão de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda para mim no particular que eu vou ter o maior prazer de responder, tá ok? Se quiser deixar algum comentário aqui também, pode deixar, fica à vontade, é importante a participação de vocês e assim que acabar a aula depois eu respondo, tá ok? Então vamos lá. O título da aula de hoje, né, Teologias Antropocêntricas. Eu falei de manhã no nosso devocional, que talvez alguns não saibam o que quer dizer isso, talvez devam ter pensado que nome difícil é isso, mas eu vou explicar mais à frente, né? Na aula anterior, a gente introduziu o assunto seitas e heresias, não sei quem assistiu essa aula, e a gente viu o conceito básico do que é uma seita, o conceito básico do que é uma heresia. E hoje, nessa aula, nós vamos então dar continuidade falando um pouco sobre algumas teologias chamadas teologias antropocêntricas, né? Que essas teologias elas podem ser classificadas sem nenhum problema como heresias. E a gente vai ver, né, o porquê disso, né? Na verdade, é fácil de entender porque elas têm conceitos que são contrários à palavra de Deus. Mas a gente vai detalhar no decorrer dessas aulas que conceitos são esses, né? A intenção aqui é levar os irmãos a verem realmente que o que essas teologias propõem, né, não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, as teologias antropocêntricas, elas são, de certa forma, heresias mais perigosas
do que as demais que a gente falou na aula passada. Por quê? De forma geral, as teologias antropocêntricas, elas não estão ligadas a uma seita específica. E isso dificulta um pouco a sua identificação. Porque tem algumas heresias que são específicas de alguma seita. São específicas de determinadas denominações, né, que são consideradas como seita. Então já fica fácil para você identificar aquilo, né, para você identificar que aquilo é uma heresia. Agora, essas heresias antropocêntricas, de forma geral, elas vão estar misturadas, elas vão estar diluídas, né, de forma sutil em muitas pregações, em muitos estudos, em muitas doutrinas de várias igrejas e de várias denominações. Então, isso dificulta, como eu falei, a identificação delas. Né? Tá ali meio de forma sincrética, né? Então por isso merece a nossa atenção. Mas vamos, antes de mais nada, definir alguns termos, né, para que a gente consiga acompanhar a aula aí sem maiores problemas. Talvez alguns não conheçam alguns termos que são termos mais da área de teologia mesmo, então eu quero deixar alguns deles aqui claro para que vocês possam, né, quem tem, não tem esse conhecimento, possa acompanhar a aula com maior tranquilidade. Em primeiro lugar, o que é teologia? Talvez a maioria já saiba, mas talvez alguns não saibam. Teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. Theos, a palavra vem do grego, né? Theos, que é Deus, logia, que é estudo ou tratado. Então, teologia, de forma resumida, é o estudo ou tratado sobre Deus. Já a palavra antropocêntrica, que é um nomezinho grande, um pouquinho diferente, também vem da junção de duas palavras do grego, né? Antropos, deixa eu passar o carro aqui, minha rua aqui é complicado por causa de barulho, né? Então, a palavra antropocêntrica vem também da junção de duas palavras gregas, né? Antropos, que significa homem, e kentron, que significa centro. Né? Então, de forma resumida, homem no centro, né? Antropocêntrica ou antropocêntrico, é que tem o homem no centro, o homem como foco central. Eu acredito que isso já deixa, logo de cara, deixa evidente a contradição que há na expressão, né, teologia antropocêntrica. Por quê? Pois nós vimos que teologia é o estudo sobre Deus. Se teologia é o estudo sobre Deus, logo ela não pode ser centralizada no homem. Aí já temos um problema, aí já temos uma contradição. Mas a gente vai perceber que as contradições não param por aí, não param só na expressão teologia antropocêntrica. E eu quero exatamente falar sobre algumas delas. A primeira teologia antropocêntrica que eu quero falar é a chamada teologia relacional ou teologia do processo. É que eu quero bastante atenção de vocês, que eu vou ler algumas coisas, né, de alguns autores, que eu fiz pesquisa para poder preparar esse material, né, então fica bem atento aí para você não perder, para você entender o conteúdo, né. Então, existem várias doutrinas teológicas que são centradas no homem, né, que são chamadas antropocêntricas, né, e uma delas, que vem ganhando aí muito espaço nos púlpitos de muitas igrejas, é a chamada teologia relacional ou do processo. Mas o que é isso? Né? O que é a teologia relacional ou teologia do processo? A gente vai falar exatamente sobre isso agora. Em um artigo postado no site Teologia Brasileira, o pastor Augustus Nicodemos, ele comenta e define a teologia relacional da seguinte forma, eu quero que você preste bastante atenção. A teologia relacional, como movimento, teve início em décadas recentes, embora seus conceitos sejam bem antigos. No Brasil, estas ideias têm sido assimiladas e difundidas por alguns líderes evangélicos, às vezes de forma aberta e explícita. Né? Seus pontos principais podem ser resumidos desta forma. Né? E o Augusto Nicodemos ele lista, eu quero ler algumas partes, não vou ler o texto todo, quem quiser ler o artigo depois eu passo o artigo para vocês lerem, para vocês, eu acho até interessante, são várias páginas que o Nicodemos fez, um artigo específico só sobre teologia relacional, acho interessante ler, mas nosso tempo não permite, então eu vou pegar os pontos mais importantes desse artigo, que fala exatamente o que é a teologia relacional. Primeira coisa que a teologia relacional prega é que o atributo mais importante de Deus é o amor. Eles vão colocar que todos os demais atributos de Deus estão subordinados a esse. Isso significa que Deus é sensível e se comove com os dramas de suas criaturas. Ou seja, Deus é um Deus que é todo amor. Né? E realmente a Bíblia fala que Deus é amor. Mas a Bíblia
traz outros atributos a Deus que a gente vai falar mais na frente. Mas anota aí, primeira coisa que eles colocam que o atributo mais importante de Deus é o amor. Segunda coisa, eles vão declarar de maneira muito clara que Deus não é soberano. Por quê? Eles vão dar uma explicação para isso. Eles vão falar que só pode haver um real relacionamento entre Deus e suas criaturas se estas, né, as criaturas, tiverem de fato capacidade e liberdade para cooperarem e contrariarem os desígnios últimos de Deus. Ou seja, só pode haver um relacionamento de verdade entre Deus e os homens se os homens tiverem capacidade para ir contra os desígnios, né, e de certa forma também cooperar, né, com a vontade de Deus. Aí eles dizem que Deus abriu mão de sua soberania. Eles falam que Deus é incapaz, olha só, de realizar tudo o que deseja. Deus não tem a capacidade de realizar tudo o que deseja, como impedir tragédias e erradicar o mal. Então eles vão explicar que o mal existe no mundo porque Deus, por vontade própria, ele limitou a sua soberania nesse sentido, né? E eles dizem que Deus acaba se adequando às decisões humanas e no final vai obter os seus objetivos eternos, pois ele redesenha a história de acordo com essas decisões. Ou seja, os homens têm a liberdade de fazer o que querem, nesse sentido, né? De ir até contra os desígnios de Deus. Deus está limitado a essa vontade humana, mas que Deus vai acertando e que no final vai dar tudo certo porque Deus permitiu isso. Deus não é soberano nesse sentido porque o homem pode fazer, mas no final vai dar tudo certo porque Deus vai, né, corrigindo, vai acertando aquilo que tiver que ser acertado. Terceiro ponto, eles dizem que Deus ignora o futuro. Ou seja, aqui é um ataque direto à onisciência de Deus. Deus não é onisciente, não sabe todas as coisas. Qual o argumento que eles usam? Eles dizem que Deus vive no tempo e não fora dele, né? Aí eles dizem que Deus aprende com o passar do tempo. Eles dizem que o futuro é determinado pela combinação do que Deus e suas criaturas podem fazer. Ou seja, há uma parceria, uma relação, daí vem teologia relacional, né, do homem, das suas criaturas com Deus. Né? Tudo aí vai ser determinado pela vontade do homem junto com a vontade de Deus. Né? Mas Deus acaba se limitando e Deus, por conta disso, ignora o futuro. Aí eles dizem que Deus não sabe antecipadamente que decisão uma determinada pessoa haverá de tomar. Isso aqui é um ataque direto à onisciência de Deus. Outra coisa que eles falam, que Deus se arrisca. Né? Eles argumentam que ao criar seres racionais livres, Deus estava se arriscando, né? Não sabia qual seria a decisão dos anjos e de Adão e Eva, ou seja, Deus foi pego de surpresa quando Adão pecou, quando Eva pecou, né? Deus é pego de surpresa quando nós pecamos, é isso que eles sugerem. Então Deus se arrisca, e eles falam que Deus continua se arriscando até os dias de hoje. E eles falam que Deus corre esses riscos porque ama as suas criaturas. Porque ele respeita a liberdade delas e deseja relacionar-se com elas de forma significativa. Outra coisa que eles vão pregar também, Deus é vulnerável, né? Ou seja, Deus é passivo de sofrimento e de erros. Sim, Deus erra, né, em seus conselhos e orientações. Eles vão dizer que em seu relacionamento com o homem, com a criatura, seus planos podem ser frustrados. Né? Aí vão dizer que Deus se frustra e expressa essa frustração quando os seres humanos não fazem o que ele gostaria. Né? E o último ponto que eles colocam, são 6 pontos, né, que Deus muda. Ou seja, Deus não é imutável. Né? Deus só é imutável apenas na sua essência, na sua essência como Deus, como divino. Mas com relação aos outros aspectos, Deus muda sim. Ele muda os seus planos e até mesmo se arrepende das decisões que ele toma. Né? E ele muda de acordo com as decisões de suas criaturas. Né? E eles vão dizer, eles vão argumentar que os textos bíblicos que falam do arrependimento de Deus não devem ser interpretados de forma figurada. Eles expressam o que realmente acontece com Deus. E a gente vai explicar cada um desses pontos, mas eu acredito que esses 6 pontos, esses 6 conceitos, né, que o pastor Nicodemos colocou aqui, demonstram de forma muito clara o ponto central doutrinário da teologia relacional, que é o quê? A plena liberdade do homem, ou seja, o homem tem uma liberdade plena. Né? E a teologia relacional ela é chamada de relacional ou do processo, pois ela sugere que, diferente do entendimento da teologia tradicional, que é aquela que nós cremos, Deus está mais próximo do ser humano no relacionamento de coparticipação com ele. Ou seja, existe uma coparticipação de Deus com o homem na construção do futuro.
dessa forma eles vão dizer que o homem pode até determinar o futuro através das suas atitudes. Qual o grande problema disso? O grande problema é que esse conceito, esse ensino, ele sacrifica a divindade de Deus, pois ele limita a soberania de Deus. Logo, Deus não é um soberano, um Deus soberano, né? Ele limita o pleno conhecimento de Deus, porque Deus não é onisciente, Deus não sabe todas as coisas, e vai construir um Deus fraco, vai construir um Deus imutável, desculpa, um Deus mutável, um Deus vulnerável e um Deus ilimitado. Tudo aquilo que a palavra de Deus não diz sobre Deus, né? E em contrapartida vai fazer o quê? Vai colocar o homem no centro. Tira Deus do centro, coloca um Deus limitado, como a gente colocou aqui, e coloca o homem no centro. E aqui no Brasil nós temos alguns pregadores que têm, de uma certa forma intencional ou tensional, têm flertado com os conceitos dessa teologia. O principal deles, né, é Ricardo Gondim, um meu xará de nome, né? Alguns talvez conheçam, é o pastor Ricardo Gondim, que através de vídeos e postagens em seu blog deixa claro o pensamento. Eu vou citar alguns pastores, não só o Ricardo Gondim aqui, mas eu quero deixar claro já de antemão que a minha intenção não é atacar a pessoa, mas sim o pensamento que eles estão colocando, né? Levando sempre como referência principal o que a palavra de Deus diz, né? Então, talvez alguém até possa falar, mas para que citar o nome? Para que você fique ligado, né? No que essas pessoas têm colocado, que esses pastores têm colocado, né? Aliás, a gente deve fazer isso tudo. Deve fazer isso com tudo, né? Tudo aquilo que a gente recebe de ensinamento, tudo aquilo que a gente é ministrado, a gente deve levar a palavra de Deus. Nós temos falado muito isso aqui nas aulas do hashtag SouFonte, para que nós devemos ser como os crentes de Bereia, aqueles que sempre levavam tudo que recebiam, tudo que aprendiam, a palavra de Deus, né? Então, eu vou citar alguns nomes aqui nesse sentido, não estou atacando a pessoa, nada pessoal, mas sim ao pensamento que está em desacordo com a palavra de Deus. E o que o Ricardo Gondim ele fala em um dos seus artigos, tá? Eu mesmo fui atrás, eu copiei do blog e tal, foi eu mesmo que pesquisei. Quem quiser depois eu dou o link para pesquisar e confirmar. Ele diz o seguinte: na teologia clássica, o futuro já aconteceu, não apenas por determinação de Deus, que exaustivamente decretou todas as coisas boas e ruins, mas também porque ele, em sua onisciência, já sabe de tudo o que vier a acontecer, como já acontecido, desculpa. Assim, não sabemos como nos comportar direito quando oramos e nem sabemos como agir quando coisas ruins acontecem, quando algum mal acontece. Dizem-nos que a vontade de Deus nunca é frustrada e que ele tem uma agenda secreta que ainda não entendemos. Tentam nos confortar afirmando que precisamos apenas acreditar que ele tem o melhor para nós. Assim, vivemos uma esquizofrenia espiritual tremenda, cremos em verdades dogmáticas e agimos contrariamente a elas. A teologia relacional, ele vai defender, traz consistência à nossa espiritualidade, pois reforça a nossa compreensão paternal de Deus, lança luz sobre a nossa imensa responsabilidade e nosso infinito privilégio de cooperarmos com o Criador. Somos artesãos do futuro. Numa teologia relacional, o futuro inexiste e Deus nos chama para sermos parceiros da sua construção. Bom, a frase do pastor Ricardo Gondim é grande, muito bem falada. Geralmente, os pregadores dessas teologias mais humanistas são muito eloquentes, eles falam bem, são bons de argumento e às vezes a gente acaba se perdendo nesses argumentos, né? Eu poderia parar e comentar cada parte do que ele falou, mas eu quero pegar só a parte final, quando ele fala assim: somos artesãos do futuro. Numa teologia relacional, o futuro inexiste e Deus nos chama para sermos parceiros da sua construção. Qual o problema aqui? Vou pegar só a parte onde ele fala que o futuro não existe. Isso é um problema, porque o livro de Apocalipse, ele revela o futuro. Ele revela o que vai acontecer e nós, como cristãos, ficamos com a Bíblia. Ficamos com aquilo que a Bíblia fala, né? A Bíblia dá descrições bem detalhadas que no final dos tempos nós teríamos guerras, fomes, pestes, doenças, e a gente tem experimentado muito disso. Quantas profecias da Bíblia se cumpriram e quantas profecias da Bíblia têm se cumprido em nossos dias, né? E a Bíblia descreve e revela o futuro, sim. Então, numa teologia relacional, o futuro não existe? Não, o futuro existe já. E Deus, como um Deus onisciente, ele sabe, ele conhece o futuro previamente através da sua presciência. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que acontece previamente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa.
Um outro pastor, né, que é representante dessa teologia, e ele também vai, de uma certa forma, flertar com outras teologias que a gente vai citar depois, é o pastor coaching Tiago Brunet. Talvez muitos aqui conhecem o Tiago Brunet. E eu chamei ele de pastor coaching, não foi de maneira pejorativa, não. Ele é coaching também. Ele é pastor e coaching. Inclusive, ele tem livros evangélicos, livros de conteúdo cristão, mas ele também tem livros de conteúdo coaching, né? E ele faz palestras e prega, né? Então ele faz as duas coisas. Ele mesmo se intitula dessa forma, como pastor coaching, né? E o que o Tiago Brunet fala? Em uma das suas pregações postada no YouTube, que tem um título sugestivo, né, de Descubra o seu destino, ele diz o seguinte: as coisas não estão determinadas, estão planejadas. O seu futuro não está escrito, está desenhado. Ele, Deus, planeja coisas para a sua vida e de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que ele escreveu, desculpa, para você. E num determinado momento dessa pregação ele fala que nós temos a borracha para apagar tudo aquilo que Deus escreveu. E dos pastores mais novos, dessa nova geração de pastores aí, um dos expoentes mais conhecidos talvez seja o Victor Azevedo, né? E ele respondendo a um dos seus seguidores no Instagram, ele disse o seguinte: se Deus estivesse no controle, não teríamos história de crianças com fome, de mulheres estupradas, miséria, coronavírus, governos oprimidos, seres humanos e governos oprimidos, governos oprimindo seres humanos, e calamidades. Então, Deus não está no controle de tudo. Olha só a frase dele. E essa frase do Victor Azevedo, ela é recente. Ela inclusive está em vídeo. Eu escrevi ela, mas você consegue ver na internet. Foi colocado no stories do Instagram dele, ele respondendo as perguntas, e ele disse isso. Então ele disse de forma muito clara, ela é recente porque ela fala do coronavírus, né? Então, se Deus estivesse no controle, ele está dizendo isso, a gente não teria os males que a gente está passando, né? A gente não teria crianças com fome, nós não teríamos... Travou? Voltou aí? Voltou? Como é que tá aí? Fala pra mim aí, ó, pra ver se a gente pode continuar. Travou pra todo mundo ou só pra Sara? Me dá um feedback aí, gente, por favor. Que aí eu fico sem saber. Amém. Vamos continuar aqui então? Então ele coloca dessa forma, ele coloca que se Deus estivesse no controle, nós não teríamos história de crianças com fome, nós não teríamos mulheres estupradas, nós não teríamos miséria, nós não teríamos o coronavírus, nós não teríamos governos oprimindo os seres humanos e calamidades que a gente está passando pelo mundo. Então Deus não está no controle de tudo. Ele finaliza dizendo isso. Então, Deus não está no controle de tudo. Ele afirma, é uma afirmação, ele não fala que acha, né? E a gente vai ver agora, biblicamente, vamos tentar entender por que esses pensamentos estão errados. Por que esses pensamentos estão contra a Bíblia, né? Em primeiro lugar, as teses que eles defendem não se sustentam biblicamente. A gente sempre vai para a Bíblia, né? Sobre a interpretação literal sugerida por eles, quando a Bíblia atribui face, costas, olhos, braços e pés a Deus, ou afirma que Deus se arrependeu, a gente vai encontrar isso lá em 1 Samuel 15:11, ou atribui sentimentos a Deus, sentimentos como ira, sentimentos como ciúme, né? A gente não deve compreender essas afirmações, compreender essas palavras com o mesmo sentido e significado com que elas são aplicadas a nós, seres humanos finitos e pecadores, né? É preciso fazer o quê? Pegar essa linguagem e compatibilizar com a revelação bíblica geral. Ou seja, eu tenho que lembrar o que a Bíblia fala acerca de Deus. Eu não posso pegar só uma parte lá quando fala que Deus tem costas, que Deus tem pés, mãos, né? Enfim, a ira de Deus, o ciúme de Deus, ou que Deus se arrepende, e achar que é exatamente igual ao que acontece com o ser humano. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus se arrepende, a gente vai encontrar essa citação lá em 1 Samuel, deixa eu achar o texto aqui, 1 Samuel 15:11, diz assim: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Talvez você que já ouviu esse texto possa falar: pastor, mas aqui está falando que Deus se arrependeu. Sim, está falando que Deus se arrependeu, verdade.
Mas quando você vai alguns textos abaixo, eu li aqui 1 Samuel 15, 11. Quando você vai em 1 Samuel 15, 28 e 29, está assim: E Samuel disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Ora, num texto fala que Deus se arrependeu, no outro fala que Deus não é homem para se arrepender. E aí? Obviamente não existe uma contradição aqui. O que Deus quis mostrar através do profeta Samuel, quando registrou essas palavras, é que ele tinha ficado triste, né, com a atitude de Samuel. Ele tinha se entristecido com a atitude de Saul, com a desobediência de Saul. Né? Seria a mesma coisa que Deus tivesse mandado Samuel colocar assim: entristeço-me por ele ter pecado. Né? É hora de encontrar outro rei. Né? Então, a gente tem que entender isso. O nome disso é antropopatia ou antropomorfia, como o pastor colocou aqui. São dois conceitos bem similares. A antropopatia acontece quando nós atribuímos sentimentos a Deus. E o antropomorfismo é quando atribuímos forma humana a Deus. Por isso que a gente vai ver em algumas passagens na Bíblia, quando Moisés pede para ver a Deus, Moisés vê as costas de Deus. Ali eram as costas de Deus fisicamente? Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que Deus é um ser espiritual, puro, que Deus é perfeito, que Deus é santo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que compatibilizar quando nós vemos uma linguagem antropomórfica, que vai tentar colocar de uma forma humana, né? uma linguagem que os seres humanos consigam entender mais, ou antropopática, né? Lembrando que antropomorfismo atribuir formas humanas a Deus. Antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. Quando a gente lê isso aí, a gente tem que entender que não é literal. Né? Ou pelo menos não o arrependimento de Deus não é o arrependimento do homem, porque Deus sabe o futuro, Deus conhece. Né? E quando eu começo a entender as antropopatias ou os antropomorfismos da Bíblia de forma literal, aí eu vou ver Deus como um ser corpóreo. Eu vou ver Deus com mãos, com pés, com costas, ouvidos, e isso implica idolatria. Né? E a palavra de Deus fala que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não tem uma forma física, não tem um corpo físico assim como os seres humanos. Então nós temos que saber compatibilizar as antropopatias e os antropomorfismos, né, com o restante da revelação sobre Deus na palavra. Né? Segunda coisa, a antropologia deles, que é a interpretação sobre o homem, também não faz jus à revelação da Bíblia. Porque a gente viu aqui no comentário do Vitor Azevedo que se Deus estivesse no controle, nós não teríamos crianças, história de crianças com fome, mulheres estupradas, miséria. Então ele não está levando aqui em consideração a queda do homem. O homem caiu em pecado. Tudo que nós temos experimentado é por causa do pecado do homem. As guerras, as fomes, as pestes, brigas, né? Tudo de ruim que nós temos experimentado hoje, a culpa não é de Deus. E nem quer dizer que Deus não está no comando, mas são consequências da queda, consequências do pecado. O pecado afetou o homem como um todo e afetou também a natureza. Nós vamos encontrar em vários textos confirmando isso. Gênesis 6,5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 8,21 diz: É mal o desígnio íntimo do coração desde a mocidade. Né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17,9, um texto bem conhecido. Né? E essa maldade que Deus viu no coração do homem, nos desígnios do homem, na vontade do homem, é exatamente porque o homem faz coisas más. O homem busca a guerra, busca a maldade, busca a mentira, busca a idolatria, busca o pecado, busca os desejos da carne. Né? Então a gente não pode se esquecer disso. Então Deus sim está no controle. O que temos passado em nossos dias são tudo resultado da queda. Né? Então a gente tem que lembrar sempre disso também. Agora, tem um problema maior, o problema maior, na minha opinião, é no aspecto da teontologia. O que é a teontologia? A teontologia é o estudo sobre Deus, sobre quem Deus é. E a forma como eles colocam o Deus, né, na teologia relacional, ataca diretamente a divindade de Deus. Né? Por quê? Em primeiro lugar, sobre a questão do amor ser o maior atributo de Deus. Né? A realidade é que o amor não é o único atributo moral de Deus. A palavra não fala que Deus é só amor, a palavra fala que Deus é amor, e isso é verdade, Deus é amor.
Mas ele não é só amor. A Bíblia vai trazer a descrição de outros atributos de Deus. A Bíblia vai falar também que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é longânimo. Mas também vai falar que ele é justo, que ele é santo, que ele é fiel e verdadeiro. E ao ser um Deus justo, sim, ele vai castigar, ele vai corrigir. Ao ser um Deus santo, ele não pode compactuar com o pecado. Isso é muito importante. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando eu super enfatizo qualquer atributo de Deus, em detrimento dos demais, eu vou criar um Deus segundo a imagem humana. Eu vou criar um Deus segundo a minha própria imagem. E nós é que fomos criados à imagem dele. Então tem que tomar cuidado com isso. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Na Bíblia nós vamos encontrar, o pastor colocou, Deus é justiça também. Então, se Deus não corrigir os pecados, não castigar os pecados, Deus não seria justo. Né? Seria injusto com aqueles que buscam obedecer a Deus, que buscam fazer a vontade de Deus. Então, a justiça também é um atributo importante de Deus, bem colocado, bem lembrado pelo pastor. Então, isso é importante a gente frisar isso. Eu não posso super enfatizar um atributo de Deus e esquecer dos outros. E nós vamos encontrar na Bíblia também o amor e a vontade soberana de Deus em perfeita harmonia. Eu quero citar apenas alguns textos aqui. Jeremias 31:3 diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Outro texto interessante é Efésios 1:3-5, que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Dois textos que falam do amor de Deus. Mas eu quero mostrar também alguns textos que falam que Deus não limitou os seus atributos. Né, por causa da liberdade humana. O homem tem liberdade? Sim, ele tem a liberdade. Mas Deus não limitou os seus atributos por causa da liberdade humana. Nós vamos ver em Jó 23:13, falando assim: se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso ele fará. Isaías 43:13 diz assim: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Em algumas versões você vai encontrar aí, agindo eu, quem impedirá? Inclusive foi tema de alguns louvores, o Diante do Trono, tem um louvor que fala, agindo eu, quem impedirá? Então, Mateus 10, 29 e 30 vai falar assim: nenhum deles, se referindo aos passarinhos, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Ora, se Deus não permite que nenhum passarinho caia no chão, sabe a quantidade de fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça, né? Como é que esse Deus pode ter limitado os seus atributos em prol da liberdade humana? Não, isso não condiz com a verdade bíblica. Né? A ideia de que Deus desconhece o futuro, que eles colocam também é completamente contrária à revelação bíblica. Salmo 139, 1-6, eu gosto muito porque também é tema de muitos louvores, né? Diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já as conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É soberano, elevado, não posso atingir. E Isaías 46, 9-10 diz: eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Ou seja, essa ideia de que Deus desconhece o futuro não é bíblica. Nós não vemos isso na Bíblia. O Salmo 139 ele é magnífico, ele é maravilhoso porque mostra que Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso íntimo, ele conhece até uma palavra que vai vir, antes dela vir na nossa boca, ele já sabia que a gente ia pensar naquela palavra, que a gente ia dizer aquela palavra. Né? Outro ponto importante, a onisciência divina também não é uma invenção dos teólogos, como eles colocam, né? Que você não vai achar, porque realmente você não vai achar a palavra dessa forma como a gente fala, né? Onipotência divina, né? Mas a gente vai achar o conceito, né? É um atributo exclusivo de Deus, revelado nas Escrituras. Gênesis 17:1 a gente vai encontrar dizendo o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Salmo 147:5 diz: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Malaquias 3:6 diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus continua sendo Deus onipotente, todo o poder está em suas mãos. E por último, Salmo 33:11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios
do seu coração por todas as gerações. Ou seja, o que é o conselho do Senhor? A vontade do Senhor, os planos do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus não muda, Deus é imutável. Né? E é só na Bíblia que a gente consegue refutar cada um desses conceitos errados, né, que essas teologias pregam. Né? E concluindo essa primeira parte, né, sobre a teologia relacional, o Deus que nós cremos não é um Deus distante. O Deus que nós cremos não é um Deus impessoal, insensível, como sugerem os defensores da teologia relacional. Ele transcende o tempo, ele governa a história, mas ele é gracioso, ele é amoroso e é longânimo e é misericordioso. A teologia relacional ela é um exemplo claro de uma interpretação equivocada e inconsistente. A gente viu que não é fácil refutar ela. É só ir na Bíblia, a gente viu como é que os textos, né, são contrários, né? Batem de frente com os conceitos que eles apresentam. E ela ilustra, a teologia relacional, ela ilustra de maneira magnífica o perigo de se exagerar qualquer atributo de Deus. Eu não posso exagerar os atributos de Deus. Os atributos de Deus são equilibrados. Eu não posso, por exemplo, é muito comum às vezes alguns pregadores enfatizar só a justiça de Deus. Deus vai castigar, Deus vai fazer você pagar aquilo que você fez, e falam que Deus castiga, que Deus é mau, que Deus... Aí pintam um Deus que é só maldade, um Deus que é só castigo, um Deus que só está ali para, né, para corrigir. Não, Deus é amor, Deus é misericórdia também. A gente tem que ter um equilíbrio nos atributos de Deus, não podemos enfatizar ou super enfatizar um em detrimento dos outros. E esse pensamento teológico equivocado confirma a necessidade de mantermos o nosso pensamento cativo as Escrituras, a palavra de Deus. Por isso nós temos que conhecer, porque senão nós somos levados a todo vento de doutrina. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, para quando a gente ouça algo errado, a gente consiga compreender. E é melhor admitir, queridos, que não compreendemos o que nos está oculto, porque tem algumas coisas na palavra que realmente Deus não se revelou de forma completa, está oculto de nós, do que distorcer e tentar falar de algo que a palavra não afirma. Né? Quando alguém te perguntar alguma coisa sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus você sabe que não fala de forma clara, você fala, a Bíblia não fala sobre isso claramente. Você pode até ter um pensamento seu, mas você pode até falar, não, eu acho que é assim, mas eu não posso afirmar que é assim. Então a gente não pode criar uma doutrina, uma teologia em cima de algo que a Bíblia não fala, não faz. A Lara colocou até corrigindo, ele faz com amor. Deus é tremendo, né? E para finalizar essa parte, o pastor Franklin Ferreira, tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim: quando a Escritura fala, nós devemos falar. Quando ela cala, nós devemos calar. Se a Bíblia não falou, nós não podemos falar. Se a Bíblia fala, nós podemos falar. Mas se ela não fala, bico fechado. Eu não posso colocar algo a mais do que está nas Escrituras. Amém? E agora nós vamos falar um pouquinho da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia mais conhecida, né? Uma teologia que inclusive tem sido muito batida já, mas é interessante a gente observar biblicamente, né, o que ela fala. Em primeiro lugar, em nenhum lugar da palavra de Deus, em nenhum lugar das Escrituras, nós vamos encontrar algum ensinamento de que o Evangelho pode ser fonte de enriquecimento ou forma de empreendedorismo. Muito pelo contrário. O que Jesus vai oferecer nos seus ensinamentos é que aqueles que querem o seguir devem renunciar e devem, cada um, fazer o quê? Tomar a sua própria cruz. Em Lucas 9, 23 e 24, Jesus disse o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, por minha causa, este a salvará. Né? E em vários ensinos de Jesus, em várias pregações, em vários sermões dele, nós vamos ver Jesus falando sobre sacrifício, nós vamos ver Jesus falando sobre renúncia, sobre perder a própria vida. Né? Inclusive no Evangelho de João, nós vamos ver Jesus falando que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, a mensagem é de renúncia, é de cruz, é de morte. Né? É de andar a segunda milha. Essa é a mensagem da Bíblia. Completamente incompatível com a teologia da prosperidade. Completamente incompatível com aquilo que eles pregam. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que eles pregam. Né? Porque o que eles pregam é exatamente o contrário disso. Eles vão pregar o quê? Eu até coloquei aqui um evangelho baseado na troca. Ou seja, eu faço, eu dou e Deus me abençoa. Por que evangelho? Porque é um evangelho focado no eu. É antropocêntrico, lembra? Nós estamos tratando de teologias antropocêntricas. Então, os pregadores da teologia da prosperidade, que são muitos hoje em dia,
né? Eles vão pregar um evangelho baseado na troca. Se eu dou, se eu faço, aí Deus me abençoa. De acordo com essa teologia, o pensamento deles é o seguinte: Deus concede bênçãos, Deus concede riquezas, Deus concede bens materiais para aqueles que são fiéis no dízimo e nas ofertas e nos recursos materiais. Ou seja, se eu dou, se eu sou fiel no dízimo, se eu sou fiel nas ofertas, então Deus me abençoa. Outro argumento que eles vão usar é que na Bíblia nós encontramos muitos homens que foram ricos. Eu falo, mas na Bíblia tem muitos homens que foram ricos. E outro, o terceiro argumento que é muito comum eles usarem, é que em João 10,10 Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Mas eu quero então observar cada um desses argumentos, cada uma dessas coisas que eles estão falando. Em primeiro lugar, sobre a questão de contribuir para receber. Você tem que contribuir para Deus abençoar. Você tem que contribuir para receber. É fato, queridos, que nós devemos contribuir. É papel do cristão, é dever do cristão contribuir. Como? Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas nós devemos ver isso como um privilégio. Nós devemos ver isso como uma oportunidade de participar do reino de Deus. Isso é um presente que Deus nos dá, contribuir. Nós não devemos ver isso como uma troca. Tá? Então nós devemos contribuir? Sim, mas não é uma troca. Em primeiro lugar, porque a palavra diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9,7. Repara que Paulo fala que a gente tem que contribuir, segundo a gente colocou no nosso coração, e ele fala, eu até grifei aqui, não por tristeza, não por necessidade. Ou seja, se eu tenho que contribuir para ser abençoado, isso é o quê? Isso é uma necessidade, né? E Paulo finaliza: Deus ama a quem dá com alegria, né? Em segundo lugar, se o ato de contribuir garantisse a bênção, como eles afirmam, Deus não teria rejeitado e matado Ananias e Safira, já que eles ofertaram. Para quem não conhece, Atos 5 vai contar a história de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e mentiram na hora de ofertar, mentiram sobre um valor, né? E por conta dessa mentira, eles foram consumidos ali, o Espírito Santo consumiu eles, né? Eles foram mortos. Então, se o simples ato de contribuir, garantisse a bênção de Deus, Ananias e Safira não teriam sido rejeitados e mortos, eles teriam sido abençoados. Em terceiro lugar, a prova de que Deus olha, em primeiro lugar, o coração e não o valor da oferta, está no fato de que Deus aceitou a oferta da viúva pobre. Lucas 21, de 1 a 4, eu não vou ler para ganharmos tempo, né? Fala que a viúva pobre deu apenas 2 moedas de cobre, que praticamente não tinha quase valor naquele período. Mas fala que não aceitou a oferta dos ricos. Está lá, depois você confere. Lucas 21, versos de 1 a 4. Então, a prova que Deus olha o coração está aí. Ele aceitou a oferta da viúva pobre, que foi apenas 2 moedinhas. Jesus fala que ela deu tudo o que tinha, né? E ela deu apenas 2 moedinhas de cobre, enquanto não aceitou, né, rejeitou a oferta dos ricos. Então, esse argumento de que Deus abençoa se você der, se você for fiel, isso não acontece, né? Porque senão nós seríamos abençoados por nossos próprios méritos. E as bênçãos de Deus são incondicionais em nossas vidas, né? Sobre o argumento dos homens ricos da Bíblia, é verdade, nós vamos encontrar muitos homens ricos citados na palavra de Deus: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. Mas nós não podemos pegar isso como regra. Por quê? Nós vamos ver também na Bíblia muitos homens e mulheres de Deus que não eram ricos. Muitos homens e mulheres que são citados na Bíblia que não tiveram uma vida regada a dinheiro, a propriedades. Eu vou citar só alguns aqui para vocês, né, ficarem por dentro. 1 Reis 17 vai falar sobre Elias, que estava vivendo ali um momento de fome, um momento de escassez, naquele período ali que é narrada a história. E vai falar que ele dependeu da oferta da viúva de Sarepta, né? Nós vamos ver em Mateus 3 falando sobre João Batista, que viveu boa parte de sua vida como nômade no deserto. João Batista também não era uma pessoa rica e viveu como nômade no deserto. Se João Batista entrasse na maior parte das igrejas hoje, ele seria visto como um mendigo, provavelmente, porque a descrição que a Bíblia traz sobre João Batista é como um cara que, né, doidão, meio que mendigão mesmo, entendeu? Eu, pelo menos, imagino ele assim, pelo que a Bíblia fala. Também não era, então, um homem rico. Nós vamos ver em Filipenses 4, 10 a 20, falando que o apóstolo Paulo dependia das ofertas para suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. Escreveu a maior parte do Novo Testamento, né? A maior parte
Mais da metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E Paulo não era rico. Paulo dependia das ofertas missionárias, das ofertas que as igrejas enviavam para ele. Né? Nós vamos ver o próprio Jesus em Mateus 8:20 dizendo que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ora, se porque a Bíblia fala de homens ricos, todos os homens de Deus têm que ser ricos, então Jesus está contradizendo isso aí. Porque ele mesmo não tinha, ele também dependia das ofertas. E ele fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E sem contar, queridos, a história dos 12 apóstolos e outros homens, né, de Deus que passaram por dificuldades ao longo da história da igreja. Se você pesquisar um pouco e ler um pouco sobre a história da igreja, até os nossos dias, você vai ver muitos homens de Deus que deram a vida em prol do evangelho, que foram presos, alguns foram decapitados. O pastor ontem pregou sobre Hebreus e falou muito sobre isso, né? A carta aos Hebreus fala de homens que deram a sua vida em prol do evangelho, que foram mortos a fio de espada, que foram decapitados, que foram presos e que não viram o concretizar da obra. Minha esposa está trazendo água para mim aqui. Uma canequinha, ó. Canequinha que eu ganhei, que é igual do pastor. Acabei esquecendo na pressa de pegar a água. Então isso é importante. Então essa coisa de que a Bíblia fala de homens ricos, então todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ser rico. Não. Né? Deus dá realmente a oportunidade de alguns terem propriedades para que através dessas propriedades, dos bens materiais, possam abençoar outras vidas, mas isso não acontece com todos. Né? Sobre a passagem de João 10, que eles falam que Jesus disse que o ladrão, que Jesus fala que veio para dar vida em abundância. É mais um caso de texto fora do contexto. Por quê? No contexto do capítulo 10 de João, Jesus está se revelando como o bom pastor. Aquele que, diferente do ladrão, ele cita o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Né? No verso 10. Jesus fala então, eu sou bom pastor, no 11. Eu vim para dar vida pelas ovelhas. E Jesus está falando aqui de vida espiritual, de vida eterna, não está falando da vida terrena. Está falando de vida espiritual, de salvação. Não está falando. Ele por várias vezes falou que o reino dele não era daqui. Hoje eu fiz o devocional, falei que o reino de Deus, Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Não é o reino físico. Os judeus erraram por isso, por esperar um Messias, um líder político que viesse libertar eles da opressão romana, um líder que pudesse dar prosperidade financeira para eles, e Jesus não veio para isso. Então, quando Jesus fala que veio para dar vida e vida em abundância, não está falando no contexto terreno. Né? Outra coisa, queridos, o conceito de prosperidade cristã não é o mesmo ensinado por essa teologia. Porque algumas pessoas podem falar assim, mas no cristianismo então não tem prosperidade? Sim, tem. A prosperidade é algo que você vai encontrar no cristianismo, mas o conceito é diferente do que eles pregam. Porque a prosperidade na cosmovisão cristã é a ausência de necessidade. Ser próspero é não passar por necessidade na visão cristã. Né? Mas pastor, como é que funciona isso? Simples, você já deve ter ouvido falar, mas eu vou repetir. Salmos 37:25 vai falar que Deus nos promete que o justo não irá mendigar o pão. Aquele que é justo não mendiga o pão e nem permite que a sua descendência mendigue o pão também. Mas aquele que é justo. Né? Mateus 6,33 fala que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. E aqui eu quero te chamar a atenção. Que coisas são essas que o Senhor promete nos acrescentar? E tudo, algumas pessoas erroneamente, né, vão colocar todas as coisas serão acrescentadas. Não! No verso 31 do mesmo capítulo 6 de Mateus, né, Jesus vai falar o seguinte: não andeis, pois, inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Aí ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, que coisas são essas? O Senhor não deixará faltar o básico: comida, bebida e vestimenta, para aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça. E não permitirá que aquele que é justo mendigue o pão e nem a sua descendência. Isso é prosperidade. Esse é o conceito de prosperidade no reino de Deus. Deus não enviou seu filho para nos trazer dinheiro, prosperidade financeira. Não no sentido que essa teologia coloca. Além disso, queridos, existe uma infinidade de textos que nos mostram um ensino totalmente diferente desse pregado por essa teologia. Eu vou copiar os textos para quem quiser, porque são muitos textos, a gente não vai ter condições de ler. Se você ler cada um desses textos, você vai ver como que essa teologia da prosperidade é furada. Eu vou colocar aqui no comentário.
Quem quiser depois ler. São muitos textos. Você vai ler e vai falar assim, rapaz, como é que os caras defendem essa teologia? Essa teologia é completamente bíblica. Exatamente, porque não vão à Bíblia. E por último, queridos, vamos falar então sobre a teologia do coaching, né? Que é uma teologia um pouco mais moderna. A teologia do coaching é um tipo de abordagem da Bíblia que tem ganhado também cada vez mais adeptos, né, nos púlpitos das igrejas. E teologia, nós já vimos o que é. Nós já falamos no comecinho da aula que teologia é o estudo sobre Deus. E coaching, o que significa? Então eu quero, em primeiro lugar, trabalhar com a definição do termo. A palavra coaching é uma expressão inglesa derivada da palavra coach, que significa treinador. Então veja bem, coach, que é C-O-A-C-H, quer dizer treinador. Coaching, então, é o treinamento ou a instrução aplicado por um coach, que é o treinador, ok? E essa prática do coaching, ela nasceu nos Estados Unidos da América, né? Num ambiente corporativo, num ambiente empresarial, né? Com o intuito de melhorar o desenvolvimento de seus funcionários em suas funções. Então, isso aqui conta muito. Olha onde nasceu o coaching, no ambiente empresarial. A visão era o quê? Capitalista. A visão era fazer com que o funcionário produzisse mais, provavelmente ganhando o mesmo tanto, né? Sem um aumento salarial, para que ele pudesse gerar mais lucros, né, para o patrão, para o dono da empresa. Eu mesmo, para quem não sabe, durante alguns anos eu trabalhei na Metalúrgica União, muito antes dessa coisa de coaching ficar famoso aí, e eu assisti várias palestras de coaching. Só que naquela época não tinha essa fama toda. Mas a gente tinha lá alguns dias onde o patrão lá, né, ele levava um coaching para nos motivar a trabalhar mais, a investir mais, a vestir mais a camisa, como era falado. Então, essa visão do coaching, a prática do coaching nasceu no ambiente empresarial, no ambiente corporativo. E como é que funciona, então, a questão do coaching? Eu fui atrás, né, de um lugar que tivesse autoridade. Segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, né, vocês vão encontrar isso lá no site deles, que é no IBC, quem quiser conferir, ibccoaching.com.br, né, o Instituto Brasileiro de Coaching. O coaching é um processo definido como um mix de recursos que utiliza técnicas, ferramentas e conhecimentos de diversas ciências, como a administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos, planejamento estratégico, entre outras. A metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados sem qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Então isso é o coach, é um mix de recursos. Eu vou utilizar várias técnicas, várias ferramentas, ferramentas humanas, né? Como a gente viu aqui, vai usar a administração, conceitos de administração, gestão de pessoas, vai utilizar psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos de forma geral, para visa, né, como foi colocado, a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto. Aí ele lista alguns ali, pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Né? E como acontece o processo de coaching? Né? Que é uma pergunta que às vezes muitas pessoas que não participaram têm. Né? Então, mais uma vez, nós vamos recorrer à citação do site do Instituto Brasileiro de Coaching. Eles dizem o seguinte: conduzido de maneira confidencial, o processo de coaching é realizado através de sessões onde um profissional chamado coach tem a função de estimular, apoiar e despertar em seu cliente o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. Aqui eu quero chamar a atenção para esse finalzinho. Despertar em seu cliente o seu potencial infinito para que este conquiste tudo o que deseja. Depois a gente vai voltar a comentar sobre isso. Mas antes de mais nada, antes da gente comentar, da gente, né, falar, eu quero salientar, eu quero deixar claro aqui que por mais que eu, pessoalmente, eu, Ricardo, por mais que eu tenha algumas críticas ao processo de coaching, se ele é feito de forma honesta, eu não vejo problema. Pois eu entendo que cada um vende o produto que quer, se for honesto, né? E cada um consome o produto que quer, tá? Então, por mais que eu, particularmente, tenha algumas críticas ao processo no âmbito profissional, né? Se é feito da maneira honesta, o cara oferecer um produto, o cara vende o que quer e quem está comprando também compra o que quer. Porém, existem sérias restrições com relação ao pensamento dessa prática na igreja.
Existem sérias restrições com relação a essa prática no púlpito. Existem sérias restrições a utilizar o coaching nas pregações. Nesse sentido, nós podemos afirmar, sem medo de ser feliz, sem pestanejar, que igreja e evangelho não combinam de forma alguma com o coaching. Igreja e evangelho são completamente antagônicos, não dá para combinar uma coisa com a outra. E nós vamos ver exatamente o porquê disso em alguns pontos que eu listei abaixo aqui no meu resumo, que eu vou ler para vocês. Em primeiro lugar, por que o coaching não combina com o evangelho? Em primeiro lugar, porque é o principal, é uma prática antropocêntrica. Nós já vimos que é uma prática antropocêntrica, tem um homem no centro. Então é uma prática que tem um homem como foco principal. E eu acredito que pela própria definição que o Instituto Brasileiro de Coaching já deu para perceber que o homem está no centro, né? Já que ela se utiliza de técnicas e recursos humanos para alcançar os seus objetivos. Então é o homem o tempo todo, utiliza de técnicas humanas para alcançar os objetivos de quem? Do ser humano. Então é um antropocêntrico. Isso não acredito que ninguém ficou com dúvida sobre isso. E sobre isso o pastor Pedro Pamplona, comentando, né, ele disse o seguinte: muitos pastores e líderes têm enveredado por esse caminho, tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé, que confundem fé com força de vontade e evangelho motivacionismo com Cristo. Desculpa, vou ler novamente. Muitos pastores e líderes têm enveredado por esse caminho, tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé, que confundem fé com força de vontade, evangelho com motivacionismo e Cristo com um palestrante. Então isso é muito complicado, né? Muitos pastores têm usado técnicas do coaching no púlpito, né? Têm enveredado por esse caminho. Muitas das suas pregações têm sido mais uma palestra motivacional da fé, né? Que vai confundir fé com força de vontade. Aliás, até é legal falar sobre isso. Qual a diferença de fé e força de vontade? A fé, a diferença é que ela está baseada na Bíblia. A força de vontade, ela não tem base bíblica. Às vezes até coincide, né? Mas quando você sabe que é fé? Quando ela está de acordo com a Bíblia. Né? Eu posso desejar algo para mim, ter até uma força de vontade, ou acreditar que aquilo ali vai acontecer, mas se aquilo não estiver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, não vai acontecer. Então não é fé. Né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Outra razão de que o coaching não pode ser combinado com o evangelho. O coaching foca nas conquistas. Utilizando aqui mais uma vez uma definição do Instituto Brasileiro de Coaching, a gente vai perceber que o foco é basicamente conquistar, né? Eles dizem, a metodologia visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, seja profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. E aqui nós temos dois problemas. Em primeiro lugar, o foco principal do cristão não é conquistar muito mais coisas, muito mais bens materiais. O foco do cristão é se tornar cada vez mais a imagem de Cristo. Paulo vai confirmar isso em Romanos 8:29, quando ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então qual é o foco do cristão? Não é conquistar bens materiais ou bens pessoais, mas é procurar se santificar cada vez mais, para que assim ele se pareça mais com Cristo. Mas não é isso que o coaching ensina. E a gente viu pela definição deles que essa é a visão deles. Esse é o intuito, né? Visa a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto. Né? Aí eles vão colocar pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. Aí talvez pelo que eles falam aqui, né, porque visa o contexto espiritual também, você possa falar, mas eles visam dar um up no contexto espiritual. Então tá bom. Por mais que eles digam que um dos focos também é espiritual, não existe crescimento espiritual fora da Bíblia. E muito menos usando técnicas e ferramentas humanas. Então o coaching não é compatível com o evangelho por conta disso também. Outra razão que o coaching, a técnica de coaching não é compatível com o evangelho é que a glória é do homem. Porque além de eles usarem técnicas e ferramentas humanas, nós já falamos sobre isso, o coaching tem o intuito de estimular, como disse a frase lá, eu até pedi para vocês guardarem que eu ia voltar nela, estimular o potencial infinito do homem para que este conquiste tudo o que deseja. Complicado isso, né? Por quê? Potencial infinito do homem. Em primeiro lugar, o homem não tem um potencial infinito. Em segundo lugar, o coração do homem é enganoso. Como é que a gente deve conquistar tudo que a gente quer? Graças a Deus que Deus não me dá tudo que eu quero.
Graças a Deus que Deus não atende muitas orações que eu faço. Orações que eu faço na minha ignorância. Coisas que eu peço a Deus e que Deus olha, não vou atender isso não, porque Ricardo não sabe o que está pedindo. Graças a Deus por isso, porque se Deus desse tudo o que a gente quisesse, a gente estava, desculpa a expressão, lascado. Né? Então isso aqui é bem complicado. Você vai ouvir frases como elevar o seu potencial ao máximo, alcançar os seus próprios objetivos, acredite em você. São frases comuns de você ouvir em palestras. Ou seja, o foco é o homem e suas realizações pessoais. Isso coloca a glória em quem? Em Deus? Não. Isso coloca a glória no homem. O centro é o homem. E mais uma vez citando o pastor Pedro Pamplona, sobre isso ele escreveu o seguinte: as pessoas querem conquistar, querem possuir e avançar, sendo tudo isso fruto não da humilhante autoconfrontação e negação de si mesmo, mas da autoafirmação. Então querem conquistar também para cada vez mais se autoafirmar. Falando sobre autoafirmação, é um outro ponto que o coach traz consigo que não combina com o evangelho, que é completamente antagônico, né? O coach traz essa cultura da autoafirmação. Eu sei que a cultura da autoafirmação não está especificamente só no coach, a gente vê em várias áreas, mas o coach traz isso consigo, né? Onde as pessoas buscam, muitas vezes, com o intuito de se autoafirmar, com o intuito de serem aceitas por suas conquistas, de postarem nas redes sociais as suas conquistas, de mostrar: eu consegui, eu conquistei, eu consegui um emprego, eu consegui crescer na minha profissão, crescer na empresa, né? Eu tenho pessoas conhecidas que participaram desses treinamentos e que postam em suas redes sociais, pessoas, amigos próximos, íntimos, que postam em suas redes sociais até saldo bancário, de entradas, de vendas, né? São pessoas envolvidas com essa cultura do coaching aí, do marketing digital, e eles postam até print lá, entrou agora na minha conta, olha quantos reais entrou na minha conta. Nós vamos ver pastores postando em suas redes sociais fotos de viagens para Dubai, fotos em jatinho, fotos em lancha particular, né? Mostrando uma ostentação, uma autoafirmação das conquistas e das vitórias obtidas. Né? Mas, pastor, existe algum problema do cara ir a Dubai? Não, queridos, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não é isso que é o evangelho. Né? E isso são coisas humanistas, né? Que vem nesse pacote aí do coach. Né? E o que a Bíblia diz sobre isso? Eu acredito que até aqui, na realidade, já deu para perceber o quanto a teologia do coach ela é nociva e o quanto ela é contrária ao evangelho de Cristo. Porém, eu acho relevante nós analisarmos alguns textos. Nós poderíamos analisar muitos, mas eu separei aqui 3 para a gente comentar. Em primeiro lugar, 2 passagens do profeta Jeremias. Para quem não conhece o contexto da história do profeta Jeremias, o conhecido profeta chorão, Jeremias profetizou para um povo orgulhoso, que além da tradição espiritual confiava em suas próprias forças. E Deus, então, através do profeta Jeremias, repreende a atitude do povo. E olha o que em Jeremias 9, 23 e 24, né, o Senhor vai dizer através de Jeremias: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me, Deus falando, né? Em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E no capítulo 17, um pouco mais à frente, né, o Senhor é mais enfático ainda. Ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então isso é muito importante. E para finalizar essa parte aqui, mais um texto, Tiago consegue ser mais enfático ainda do que Jeremias. Se Jeremias já foi claro, né, Tiago consegue ser mais claro o suficiente, né? E ele mostra o quanto essa visão teológica não está de acordo com a palavra de Deus. Né? Tiago diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer:
se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, se vocês se vangloriarem de suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. E, queridos, aqui eu quero te chamar a atenção para algo. Tiago fala, ao invés disso, deveriam dizer que se o Senhor quiser, nós temos que ter esse pensamento o tempo todo. Tudo que acontece em nossas vidas é porque o Senhor permitiu ou quis. Né? Se o Senhor quiser, é assim que nós devemos orar. Jesus, quando estava para ir para a cruz, ele orou para que Deus afastasse dele aquele mal. Afasta de mim esse cálice, meu Pai. Contudo, seja feita a sua vontade. Jesus sendo o Filho de Deus, sendo o Deus, né, faz parte da Trindade. Ele sabia que aquilo era necessário, mas ele pediu ao Pai. Mas ele não deixou de colocar, seja contudo feita a sua vontade. E a gente vê como esse conceito do coach, ele entrou aí dentro da igreja, as pessoas às vezes nem percebem. Né? Há pouco eu vi uma postagem falando que o Deus vai atender todas as suas orações que você pediu no joelho, pediu de joelho. Né? Deus vai atender todas as orações que você pediu de joelho. Pode ser que sim? Pode. Mas não é bem assim. Até porque o coração do homem é enganoso. Né? E Deus faz a sua vontade. Então, quando eu for orar, eu tenho que orar pedindo a Deus que seja feito. Eu posso colocar assim, eu quero isso. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, a gente vê nessa afirmação, Deus vai atender todas as suas orações que foram feitas de joelho, uma afirmação que foi infectada pela teologia do coaching. Né? E as pessoas acham isso lindo, porque eu sei que é um afago para a alma. Então é só orar de joelho que Deus vai atender? Não. Já teve muitos pedidos que eu orei, que eu pedi de joelho e Deus não atendeu. Mas e aí, pastor, Deus é ruim por causa disso? Não. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Ele fez aquilo que é melhor. A palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por mais que ela não coincida com a minha. Quem errou nessa história? Eu, que pedi. Mas eu sofri com aquilo sim, às vezes acontece. Às vezes acontece e a gente tem que confiar que Deus sabe o que está falando, que os seus desígnios, que a sua vontade é melhor do que a minha. E talvez, querido, você até esteja perguntando, se questionando, pastor Ricardo, mas eu não posso usar as ferramentas da teologia, do coaching em prol do evangelho? E a resposta é um sonoro não, não pode. Sabe por quê? Porque simplesmente Cristo, que é o cabeça da igreja, ele deixou tudo o que nós precisamos. Nós já estamos concluindo. Né? E Cristo, lá em Efésios 4, no verso 11 ao 14, eu quero ler com vocês, ele diz o seguinte, Paulo escrevendo, né, aos Efésios, né, ele diz o seguinte sobre Cristo. Né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Repare que o texto ele é bem claro quando ele diz que Cristo designou os dons para a igreja. E designou dons para a igreja com propósitos muito bem definidos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para 4 deles. Né? Mas antes de falar desses 4 dons que Cristo designou para a igreja, eu quero te incentivar. Tem uma aula do pastor Cláudio que ele fala sobre os dons ministeriais. É importante você ter acesso a esse conteúdo. Se você não assistiu, assista, porque vai explicar de maneira muito clara. Cristo deixou dons para a igreja, para que a igreja funcione plenamente. E esse texto fala exatamente disso. Fala da função do apóstolo, fala da função do dom de profeta, do evangelista, dos pastores, dos mestres, fala de cada um deles. Então, Cristo deixou tudo preparado. Cristo é o cabeça da igreja, ele sabe o que a igreja precisa. E ele também falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, isso fica muito claro. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui em Efésios 4, a gente entende que, em primeiro lugar, os dons ministeriais que Cristo designou para a igreja, né, eles têm propósitos bem definidos. Em primeiro lugar, preparar os santos para a obra. Os dons, apóstolo, mestre, evangelista, profeta, pastor, tem a função de preparar os santos para a obra. Quem são os santos? Nós, eu, você que está me assistindo, nós somos os santos. Então nós precisamos desses 5 dons ministeriais.
Né? A igreja precisa para preparar os santos, para que nós sejamos preparados para a obra de Deus. Em segundo lugar, os dons são para a edificação do corpo de Cristo. É para a edificação do corpo de Cristo, não meu, não seu. Cristo deixou dons para edificar o corpo dele, a igreja, para o crescimento da obra de Deus, não a minha obra. Né? Então isso já vai bem contrário ao que o coaching prega, que a teologia do coaching prega. Outra característica que a gente percebe aqui, outro propósito bem definido, para alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. É para preparar os santos para a obra, para a edificação do corpo de Cristo, não meu, e para alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Unidade aqui fala de uma coisa só, para que a igreja seja uma. Que a igreja tenha uma só fé, que a igreja conheça o Filho de Deus de uma forma só, unidade, comunhão, está falando disso também. O coach pega o quê? O sucesso de uns em detrimento de outros, porque nem todo mundo consegue esse sucesso. Né? Exatamente o contrário. E por último, para não sermos mais como crianças, Paulo finaliza, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Para que são os dons? Para que serve o apóstolo, o dom apostólico, o profético, o pastoral, o de mestre, o de evangelista? Para tudo isso, mas para que a gente chegue à maturidade, para que a gente não seja mais como criança. E quando a gente ouça heresias como essas, que a gente vem tratando até aqui, começando a tratar na outra aula, a gente sabe que está errado, para que a gente não fique sendo induzido pelo erro, para que a gente não fique sendo levado para lá e para cá, como Paulo falou. Né? Então os dons têm essa função. Por essa razão, queridos, nós não precisamos da teologia do coaching. Assim como nós não precisamos de nenhuma outra teologia e de nenhuma outra filosofia ou ideologia que tenha conceitos contrários à palavra de Deus. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Basta consultar a sua palavra. E para concluir, eu quero deixar claro, em primeiro lugar, que ter sucesso profissional, conquistar bens materiais e pessoais não é pecado. Não existe pecado em você buscar ter sucesso na sua profissão, você ter sucesso no seu trabalho, você buscar ganhar bem. Não existe pecado nisso. Nós não podemos fazer disso o ponto central da nossa vida e muito menos o ponto central da nossa fé. Isso não é fé, isso é algo à parte. Nós temos que ter isso em mente. O nosso foco principal, como cristãos, deve ser buscar cada vez mais ser parecidos com Cristo. E as teologias que nós analisamos até aqui colocam o homem no lugar que não é o dele. Tiram o homem do lugar dele e colocam no lugar que não é o dele. A teologia relacional, por exemplo, coloca o homem em pé de igualdade com Deus. O homem está lá, do mesmo nível de Deus, escrevendo a história, mudando o futuro, né? O homem tem a borracha, o homem faz e acontece, ele está em pé de igualdade com Deus. A teologia da prosperidade coloca Deus numa posição como se ele fosse uma espécie de garçom, pronto para barganhar. Né? Você dá a gorjeta e Deus dá alguma coisa para nós. Né? Então, Deus sai do pé de igualdade com o homem, passa a ser um serviçal. Se você pagou, você recebe. Deus é um garçom que você barganha ele, né, consegue barganhar com ele através da gorjeta. E já a teologia do coaching, na minha opinião, é uma das mais nocivas, porque ela elimina a barganha com Deus. Ela elimina, não tem mais barganha. E deixa Deus de longe. Você quase não vê falar de Deus. Deus é apenas às vezes usado, citado para potencializar o potencial máximo do homem. Né? E passou a colocar o homem no centro. A força é do homem. Quem faz é o homem. Quem acontece é o homem. E para quê? Para o seu próprio benefício material. Né? Então, eu acho que já deu para perceber o quanto essas teologias são nocivas. E nós devemos buscar, queridos, uma teologia humanista verdadeira. E não essa teologia humanista secular. Como assim, pastor? A teologia humanista verdadeira é aquela que nós encontramos na palavra de Deus. Ela diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ela diz que o homem é a coroa da criação. Ela diz que o homem é o vice-regente da criação. Essa é a posição real. Coloca o homem no seu devido lugar, como aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como coroa da criação, sim, mas que foi criado para ser o vice-regente. Deus, quando criou Adão, direcionou tudo que ele deveria fazer. Né? Deus falou, vai fazer isso, faz aquilo, crescer e multiplicar, vai cuidar, vai lavrar, vai proteger. Essa é a função do homem, esse é o lugar do homem. Essas teologias tiram o lugar real, o lugar que a Bíblia dá ao homem. Né? Então, você quer conhecer a teologia humanista verdadeira, fiel, real? Vai para a Bíblia. A Bíblia vai descrever onde é o lugar do homem
certamente, ok? Então é isso, espero que eu tenha conseguido ser claro. Quem tiver alguma dúvida, depois pode mandar no particular ou postar que eu vou tentar responder. Depois agora são 9h15, eu já passei 15 minutos do meu horário, eu imaginava que isso iria acontecer. Depois eu vou ler os comentários com calma e vou procurar responder cada um deles, tá ok? Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe. Eu vou orar e depois eu vou devagarzinho respondendo aos comentários. Quem quiser mandar particular também fica à vontade, tá ok? Vamos orar então? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse estudo, por essa palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Pai, a buscar cada vez mais o conhecimento da Tua palavra, pois ela é a única forma, a única maneira da gente estar vacinados contra essas heresias, contra conceitos errados, contra ensinamentos de demônios, né, ensinamentos que visam a nos levar para lá e para cá, como Paulo fala em Efésios 4, Deus, que nós possamos buscar cada vez mais aquilo que a Tua palavra nos diz acerca do Senhor, acerca de nós, que nós possamos cada vez mais entender qual é o nosso lugar, qual é a sua vontade para nós, que nós possamos compreender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus, e que quando nós buscamos ela, né, as coisas não nos faltam. Abençoe cada vida aqui presente, cada lar representado, cada pai, cada mãe, cada filho aqui, Senhor Deus. Nos dá uma noite de sono tranquila e uma semana, o restante de semana abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E é isso. A gente tem as apostilas, o pastor até colocou ali, a gente vai dar algumas apostilas estão sendo atualizadas, né? Porque algumas aulas a gente já tinha escritas, né? Mas não estavam compiladas da forma como a gente fez aqui no hashtag SouFonte. Então a gente vai gerar as apostilas agora com esse formato. Vai ser uma apostila hashtag SouFonte com as lições que foram ministradas aqui, tá ok? Mas nós já temos as apostilas do curso de Batalha Espiritual de Libertação. Quem quiser é só me procurar depois, tá ok? Um abraço, que Deus nos abençoe e boa noite para cada um de vocês.